Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos fazer a correção que eu deixei da aula passada, beleza? Número 1. Escreva se são ou não colineares os pontos. Então, nós precisamos verificar através da matriz. Vamos montar primeiro aqui com o X, ó, de A, de B e de C, uma coluna aqui da minha matriz. 2, então vai ficar menos 2 e 0. Minha segunda coluna aqui vai ser composta pelos Y. Então, eu terei 1, menos 7 e menos 3. A terceira coluna a gente completa com o número 1. Feito isso, nós vamos agora repetir a primeira e a segunda coluna. Vamos colocar aqui o 2, o menos 2 e o 0, 1, menos 7 e menos 3. Agora, nós vamos fazer a multiplicação das diagonais. Vamos para a direita, mantendo o sinal da resposta. Então, nós vamos multiplicar aqui 2 vezes menos 7 vezes 1 dá menos 14. 1 vezes 1 vezes 0, não precisa nem escrever porque dá 0, tá, gente? Então, ó, 1 vezes menos 2 vezes o menos 3 vira mais 6 positivo. Mantém a resposta. Menos 14 mais 6 vai dar menos 8. Vamos agora para a esquerda, multiplicar de 3 em 3 em diagonal e trocar o sinal da resposta. Começando aqui, ó, 1 vezes menos 7 vezes 0, já vai dar 0. Apareceu o 0 na linha na multiplicação, você já elimina, porque não precisa escrever. 2 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 6. Só que a gente não vai usar esse, a gente vai usar o mais 6 porque está para a esquerda. Então, troca sinal da resposta. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. Vamos usar o mais 2. Então, aqui nós vamos encontrar o resultado mais 8. Olha aí o que aconteceu. Eu tenho mesmo número com sinais opostos. Então, significa que vai dar 0, né? 8 menos 8, 0. Eles são colineares. Ok? Estão alinhados. Vamos montar a matriz aqui com o X primeiro. Então, a primeira coluna vai ser composta por 2, 1 e menos 2. A segunda coluna, a gente pega os Y. Então, a gente vai ter o 3, 1 e menos 5. A terceira coluna é sempre de número 1 para completar. Vamos agora, para calcular, repetir a primeira e agora a segunda coluna e puxar as diagonais, né? Vamos para a direita, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 1, mantém a resposta, o sinal, que é 2 positivo. 3 vezes 1 vezes menos 2, mantém, resposta menos 6. 1 vezes 1 vezes menos 5, resposta menos 5. Agora vamos para a esquerda, calcular e trocar o sinal da resposta. 1 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2. Trocando, vai ficar mais 2. Aqui nós temos 2 vezes 1 vezes menos 5, daria menos 10. Trocando, fica positivo. 3 vezes 1 vezes 1, daria 3. Trocando, fica menos 3. Vamos agora, calculando aqui, nós vamos ter 12 positivo menos 3. Aqui vai dar 9. E calculando que está ali o outro lado em verde, nós vamos ter aqui, ó, positivo 2, negativo 11. Nós vamos ter aqui negativo 9. Novamente, eu tenho sinais opostos aqui, 9 menos 9 também vai dar 0. Eles são colineares. Montando a primeira coluna aqui, nós temos 3, 1 e menos 1. Peguei apenas o X, ó, primeiro de cada letra aqui dos pontos, tá? Agora, segunda coluna, vamos pegar o segundo número aqui de cada um, ó, 5, o 3 e o 1. Uma coluna de número 1 para completar. E para resolver essa matriz, vamos colocar aqui a primeira e a segunda coluna repetida. 3, 1 e menos 1. 5, 3 e 1. Feito isso, vamos puxar as diagonais para a direita, mantendo o sinal da multiplicação. 3 vezes 3 vezes 1, mais 9. Aqui, ó, 5 vezes 1 vezes menos 1, menos 5. E aqui, 1 vezes 1 vezes 1, é 1 mesmo positivo.
Resolvendo aqui, ó, eu tenho de positivo 9 mais 1, que é 10, menos 5, 5 positivo. Vamos agora para a esquerda e trocar o sinal. 1 vezes 3 vezes menos 1. Daria menos 3, vai ficar mais 3. 3 vezes 1 vezes 1 dá 3. Só que trocando, menos 3. 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. Trocando, menos 5. 3 menos 3 aqui já ficaria 0. Então, sobrou aqui ó, o menos 5. Menos 5 e mais 5, zerou, são colineares. Então, todos eles aqui são colineares, né? O valor de x para que os pontos. Então, foi colocado aí no enunciado 3 pontos diferentes e um dos pontos tem o x no lugar aí do número, do plano sejam colineares. Então, obrigatoriamente, ele está dizendo que se eu montar uma matriz, mesmo que coloque esse x ali no lugar, tem que dar 0. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai seguir todo esse raciocínio de montagem da matriz, tirar o determinante e vai deixar aquele x até o final lá. Primeiro passo, a gente tem que montar a matriz com primeira coluna de quem representa o x, né? No plano cartesiano. Então, a primeira coluna fica 1, menos 2 e o x. Ele está ali na primeira posição, ele vai participar da primeira coluna. A minha segunda coluna é de y, então é o 3, aqui ó, o 4 e o 0, não é isso? Então, ó, 3, 4 e 0. A terceira coluna é sempre de número 1. Vamos seguir a mesma regra, né? Vamos fingir, até porque aquele x ali é um número, a gente ainda não conhece, mas é um número. Vamos aqui colocar a primeira coluna e a segunda repetida, 1 menos 2 e x, 3, 4 e 0. Vamos efetuar as multiplicações. Para a direita, mantendo o sinal. Então, eu terei aqui, ó, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Positivo. Aqui eu tenho 3 vezes 1 vezes x, dá 3x. Então, mais 3x. Aqui, ó, apareceu um 0 na linha, a gente nem escreve. Vamos para a esquerda, multiplicar e trocar o sinal da resposta. 1 vezes 4 vezes x daria 4x positivo, mas a gente precisa trocar para menos 4x, né? Porque está para a esquerda. Aqui, nessa aqui, ó, apareceu um 0 na linha, eu ignoro. 3 vezes menos 2, aqui, vezes 1, dá menos 6. Trocando o sinal, fica mais 6. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou juntar x com x e quem não tem x a gente junta também nesse caso, né? Porque a gente não pode misturar quem tem x com quem não tem. Então, a gente vai juntar aqui o menos 4x com mais 3x. Isso dá menos 1x. Ok? Então, eu vou botar aqui, ó, menos x, que é a mesma coisa, menos 4x mais 3x. E vamos juntar também o que não tem x, que é o 6 com 4 aqui, que vai dar mais 10. Beleza. Como eles precisam ser colineares, a gente sabe que o resultado disso aqui tem que dar igual a 0. Então, é dessa maneira que a gente vai completar. A gente vai dizer que isso tudo aqui é igual a 0. O que eu montei aqui, gente? Eu montei uma equação de primeiro grau. Então, se eu montei uma equação de primeiro grau, é só quem não tem x a gente joga para o outro lado, trocando de sinal. Então, o menos x fica aqui. E para o outro lado vai ficar menos 10, porque trocou. Só que o menos x daqui com o menos 10 de lá vai virar positivo. Então, x tem que ser igual a 10. Ok? Então, eu segui todo o raciocínio normalmente, montei a matriz, depois o resultado dessa matriz ela não tem que dar igual a 0 para poder ser colinear. Foi o que eu fiz. Igualei a 0, transformei na equaçãozinha, quem não era x foi para o outro lado, e aí achei o meu resultado. Os pontos. Então, tem 3 pontos aí, A, B e C. Eu já estou vendo que o meu ponto A ali tem uma incógnita que eles chamaram de K, né? Na primeira posição ali de X. Então, vamos ver. Esses 3 pontos são vértices de um triângulo. Então, necessariamente, eles não podem ser colineares, certo? Então, olha só, o primeiro passo é não podem ser colineares. Então, partindo dessa ideia, a gente sabe que são colineares quem o det de determinante é igual a 0. Então, o det
o determinante da matriz que a gente vai montar, ele tem que ser diferente de 0. Vamos montar normalmente e quando a gente colocar no final, vai ser diferente da questão anterior que a gente disse que tinha que ser igual a 0. A gente vai calcular a matriz e colocar diferente de 0. Vamos aqui fazer a conta, primeiro montando a matriz, que vai ficar a primeira coluna com o x, né? Então, nós vamos ter aqui um K, o 1 e o 3. A segunda coluna dos y, 0, menos 2 e 2. A terceira coluna de número 1, 1, 1 e 1. Fechou aqui? Vamos repetir a primeira e segunda coluna. K, 1 e 3, 0, menos 2 e 2. Vamos multiplicar para a direita e manter o sinal. Então, aqui, ó, dá menos 2K, se eu multiplicar esses valores. Aqui deu 0, eu nem preciso escrever. E aqui vai dar 2 positivo, né? 1 vezes 1 vezes 2 vai dar mais 2. Beleza? Vamos para a esquerda agora, trocando o sinal da resposta. Aqui eu tenho um menos 6, trocando vai ficar mais 6. Aqui eu tenho um 2K, trocando menos 2K. E aqui eu tenho um 0, então na linha nem escrevo. Agora, a gente pode juntar quem tem K com quem tem K. Então, nós vamos juntar aqui 2K com 2K. Então, ó, menos 2K com menos 2K, eu tenho um menos 4K. E 6 mais 2, eu tenho mais 8 aqui. Isso daqui não pode ser igual a 0, porque eles são pontos de um triângulo. E triângulo não pode ser colinear. Cada um, ó, tem que estar em um local diferente. Colineares, ele ficaria assim. Né? Isso aqui é para determinante igual a 0. Esse aqui, determinante diferente de 0. Então, a gente vai escrever aqui no final, diferente de 0. Essa equação tem que ser diferente de 0. Vamos agora resolver a equação normalmente. Então, quem não tem K vai mudar de lado. Ó, menos 4K é diferente de menos 8, porque o 8 passou para o outro lado, então trocou de sinal, a regra mantém, tá bom? Só mudei o sinal de igual para diferente aqui. Agora, o menos 4 passa para o outro lado dividido, então K tem que ser diferente de menos 8 dividido por menos 4. Menos com menos vai virar mais, não é isso? E aqui vai ficar K é diferente de 2, que é 8 dividido por 4. Então, necessariamente, para que seja um triângulo, o K ele tem que ser diferente de 2. Qualquer número diferente de 2. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa é a correção da aula passada. Na próxima aula, eu pretendo passar atividades para vocês deste e de outros conteúdos anteriores também. Beleza? Então, fica aí bem. Beijos e até!